Eu sou uma filha amada de Deus, estou nessa casa, filha amada, há 10 anos. Tenho uma empresa de assessoria contábil, assessoria fiscal e faço algumas palestras, alguns treinamentos na área tributária, fiscal e contábil. Também estou atuando como coaching financeiro, ajudando alguns empresários a alinharem as finanças das suas empresas. E é uma grande satisfação estar aqui hoje, conversando um pouquinho com vocês, batendo um papo a respeito de um planejamento estratégico para conquistar. Quando nós ouvimos falar em planejamento estratégico, muitas vezes já vem na nossa cabeça já. Ela vai falar de BSC, Balance Scorecard. Ela vai falar de análise SWOT, dos KPIs. Mas hoje eu quero fazer algo diferente. Eu vou falar tudo isso sim, mas de uma outra maneira. De uma maneira mais simples, de uma maneira onde a gente vai aplicar esses conhecimentos dentro da nossa empresa. E aí eu gostaria de começar já, o passador fica lá, viu gente? Então eu vou pedir o auxílio dos universitários que estão ali para ir passando os slides para mim. Mas, em primeiro momento, eu gostaria de falar com vocês sobre o sucesso nas conquistas. Para a gente ter sucesso, em primeiro lugar, a gente precisa ter uma direção. E nós aqui, como empresários, quem aqui já é empresário? Quem aqui está ouvindo informações para quem quer abrir sua empresa? Quem aqui já tem uma empresa? A maioria. E os que ainda não têm, estão aqui buscando informações porque irão, em breve, constituir a tua empresa e você está fazendo muito bem. Porque o empresário, gente, inclusive eu quero agradecer todos que estão aqui nessa noite fria, porque isso diz muito a teu respeito. Quando eu estava vindo para cá, eu falei, nossa, meu Deus, com essa noite fria, hoje os guerreiros que vão estar lá, que o Senhor me use para falar com eles poderosamente. Nós realmente temos direções para que a gente possa seguir um caminho. E as decisões que nós tomamos, elas vão definir como que vai ser o final dessa história. Quando nós abrimos uma empresa, existem direções que nós vamos seguir. E dependendo das escolhas que nós fizermos, a gente pode chegar num final muito triste. E eu quero colocar um pouquinho hoje algumas reflexões aqui, para que a gente possa verificar se estamos tomando algum caminho que não é correto, para que a gente possa corrigir essa rota e chegar no lugar que todo empresário deve chegar, que é ter o seu lucro, que é ter uma noite tranquila de sono, que é não colocar a cabeça no travesseiro e ficar pensando, ai meu Deus, se descobrirem que eu estou trabalhando sem emitir nota fiscal, o que vai acontecer? Isso não acontece aqui no negócio fechado, não acontece com os empresários que estão aqui, porque nós fazemos o que é correto, seguimos a direção que Deus manda a gente seguir. Então, a gente precisa tomar essas decisões de realmente ter a direção correta, para que a gente possa, o slide aqui, por favor, para que a gente possa, então, tendo a direção, que a gente tenha foco. E esse foco é, qual é o negócio que eu vou abrir? Se esse negócio que eu vou abrir, eu já entendo dessa situação. Por exemplo, quando eu quis abrir a minha empresa de contabilidade, eu já trabalhava na área contábil, eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade. E aí, naquela época, não tinha problema a gente começar a trabalhar muito cedo, então eu comecei a trabalhar com 14 anos, com 18 anos, eu já era chefe de departamento pessoal, uma empresa com 120 funcionários. Depois eu fui trabalhar como auditora na Avibras. E aí eu fui seguindo, depois eu já comecei a trabalhar numa outra empresa, até que eu resolvi abrir a minha empresa de contabilidade, que hoje nós temos 25 anos. Mas isso tudo foi adquirindo um conhecimento, eu tinha um foco. Qual era o meu foco? Qual era o meu trajeto? Eu queria, um dia, sonhava em abrir a minha empresa de contabilidade. Para que eu tivesse uma empresa de contabilidade, eu precisaria ter conhecimentos no assunto. E aí eu fui, durante todo esse tempo, adquirindo conhecimento. O que eu tenho visto muitas vezes, que empresários que me procuram e que querem abrir uma empresa, porque ele saiu, recebeu uma rescisão. Essa rescisão é um valor bom e ele quer abrir uma empresa, mas ele não conhece do negócio dele. E o que eu já tenho visto muito são empresários, às vezes, quebrando porque eles não têm a expertise do negócio. Então, a gente precisa, quando você vai abrir o seu negócio, tenha o foco que você quer, você conhece do teu negócio, se você não conhece, vai estudar a respeito, vai ver como o mercado está trabalhando, como que é a concorrência disso tudo. E aí o desenvolvimento, você precisa ter uma determinação,
Você precisa avaliar o teu negócio. Então, quando eu coloco aqui determinação de resultado, nós vamos conversar um pouquinho nos próximos slides sobre metas. Nós precisamos ter meta em tudo que vamos fazer, inclusive na nossa vida pessoal, nós precisamos trabalhar com meta. E nas empresas, ainda muito mais. Precisamos ter meta, o que nós queremos, meta para todas as áreas das nossas empresas. E aí o planejamento estratégico, Peter Drucker, que é o pai da administração, ele diz que o planejamento é mais importante do que o seu produto final. Nós precisamos planejar. Se nós não planejamos, é como Alice naquela história. Se você não sabe onde você quer ir, qualquer lugar serve. Então, se a gente não sabe onde a gente quer ir, a gente não vai chegar onde nós queremos. Nós estamos ainda no mês de agosto. Até o final do ano, você pode conquistar. Você pode atingir o que você quiser se você estabelecer uma meta. Estabeleça uma meta para a tua empresa, uma meta financeira, uma meta para o seu número de clientes, uma meta para os seus funcionários, porque se você não fizer isso, você realmente não vai conquistar. Agora, se você tiver um planejamento para a tua empresa, você vai alcançar. E a empresa, ela é formada numa tríade. E essa tríade é o cliente, ele está no topo da pirâmide. E depois nós temos ali os investidores e temos os colaboradores. O empresário, ele tem que estar ali na ponta, junto com teus colaboradores. O líder não é aquele que chega e fala, ó, eu já mandei você fazer isso. Você não fez? Não, o líder é aquele que ele vai na frente, que ele sai na frente, que ele dá o exemplo, que ele faz com que os outros o sigam. Se o líder está ali focado na sua empresa, se ele quer ver a empresa crescer, se ele está dando um exemplo, ele vai conquistar e os colaboradores vão com ele. E aí você tem também que verificar como é que está o teu cliente. Ele está satisfeito com o que ele está recebendo? Quantas vezes nós não entregamos uma coisa que o cliente não quer? Ele não é aquilo que ele quer. Eu, por exemplo, como empresária contábil, eu fazia antes relatórios para mandar para os nossos clientes, balancetes, uma série de coisas, mas ele não quer aquilo, porque ele vai olhar aquilo, ele vai olhar, o que você está querendo dizer com esses números para mim aqui? Ele prefere mais que a gente mande um gráfico para ele, onde ele consiga enxergar como que estão as receitas, como que estão as despesas, como que está o crescimento, como é que está a variação da despesa. Esse relatório ele gosta de receber e ele entende. Agora, se eu mandar simplesmente vários números soltos, não é obrigação dele entender. Então, eu tenho a obrigação de transmitir para ele uma informação que vai ser útil para ele. E assim é em cada empresa que está aqui hoje. O que você entrega para o teu cliente? É isso que ele quer receber de você? Porque às vezes a gente está colocando um custo no serviço e esse custo que está fazendo às vezes com que o negócio não prospere, porque está sendo entregue algo que não é algo que o cliente quer receber. Então a gente precisa sempre estar avaliando como que está essa nossa pirâmide. E aí nós precisamos fazer o que a análise SWOT fala. Nós temos a análise SWOT, que em português é o FOFA, é as forças e fraquezas da empresa, essa é a análise interna, e quais são as oportunidades e ameaças. Então, internamente, eu preciso analisar a minha empresa. Cada um de nós precisamos, no nosso negócio, analisar onde que eu sou forte, quais são os meus pontos fortes. E isso, muitas vezes, é legal da gente colocar, mas o ruim é quando a gente tem que escrever quais são os meus pontos fracos. Mas são esses pontos fracos melhorados que vão nos impulsionar. Então, a gente faz essa análise, escreve, meus pontos fortes é X, Y, Z, mas eu tenho alguns pontos fracos. Quais são? E vamos relacionar quais são os pontos fracos. E nesses pontos fracos, vamos escrever o que eu preciso fazer para que eu possa melhorar a minha performance. O que eu preciso fazer para que esses pontos fracos se transformem em pontos fortes e aonde eu seja competitivo? E quais são as ameaças do meu negócio? Existem muitas ameaças, inclusive nós estamos passando por uma era digital e essa era digital está transformando muitos negócios.
ela está excluindo muitas profissões, está incluindo outras que talvez a gente nem imagine. Pode ser que os nossos filhos vão ter uma atividade que hoje a gente nem sonha que vai ter. Mas nós estamos numa nova era e nós precisamos analisar. Eu tenho analisado quais são as ameaças do meu negócio, que existem muitas ameaças. Eu também sou advogada, me formei em Direito, tem ameaças também para a parte jurídica, tem ameaças para a parte contábil, tem ameaças para a parte médica. Por quê? Porque hoje nós temos muitos robôs fazendo muitas coisas que são feitas hoje por pessoas. E isso vai mudar. Então, nós já temos que agora, a gente não pode esperar chegar daqui 5 anos, daqui 10 anos, para olhar e falar, nossa, por que eu não percebi isso antes? Nós tivemos a Kodak, que faturava milhões, e, de repente, veio a máquina digital, acabou. Nós temos o Uber, que mudou a história, revolucionou. Nós temos o Airbnb, que não é dono de nenhum hotel, e que revolucionou. Então, nós temos que começar a mudar nosso mindset. Precisamos começar a olhar para o nosso negócio e falar, o que eu preciso mudar no meu negócio para que ele seja um diferencial? E aí tem essas situações que eu coloquei aqui para se refletir. Para onde que nós vamos? Para onde que eu vou? O que eu quero? Onde eu quero estar daqui 5 anos, daqui 10 anos? Como vai estar o meu negócio? Porque se nós não tivermos essa meta, se nós não tivermos esse rumo para onde queremos ir, é muito difícil a gente chegar lá. Então, é para a gente começar a realmente desenhar isso. O que nós fazemos? E isso, pessoal, é escrever mesmo. Dentro dos processos de coaching que eu faço, eu coloco, principalmente, qual que é o teu objetivo? Ah, o teu objetivo é esse. Chegou no teu objetivo, aquele objetivo realmente alinhado. Então, qual o caminho que nós vamos fazer para percorrer e chegar nesse objetivo? Então, nós precisamos começar a escrever isso tudo. Então, o que fazemos, para onde vamos, como fazemos e para quem nós fazemos? Qual é o nosso público? Qual é o nosso cliente? É isso que ele quer? É isso que ele espera de mim? E aí, outras análises também que a gente precisa fazer. O que eles querem? É o que eu estou entregando? É isso que ele deseja que eu faça? Como que eu vou entregar isso? De que forma? Quem compra um iPhone, recebe o iPhone naquela caixa linda? Tem muitas embalagens, muitas vezes a gente compra alguma coisa, às vezes é pela embalagem, é um absurdo, mas às vezes a nossa mente olha, nossa, que negócio bonito, e aquele prazer de abrir aquela embalagem. Então, nós precisamos começar a mudar e a avaliar como é que está o processo interno da entrega do nosso produto. Como que nós estamos entregando? É dessa forma que o meu cliente quer receber? E tem outras empresas que fazem melhor? É muito difícil quando a gente chega nessa resposta, mas isso nos ajuda a crescer. Pesquisar empresas que fazem melhor do que nós. Verificar o que ela está fazendo, o que está dando certo, e o que eu posso fazer para melhorar também o meu negócio e chegar aonde ela chegou, e fazer como ela fez, ou fazer melhor do que ela fez e que ela faz. E como que eu posso melhorar? Isso tudo nós precisamos colocar, precisamos escrever, precisamos batalhar para que isso realmente aconteça. E uma ferramenta muito importante que eu falo é a ferramenta dos porquês. Por que a ferramenta dos porquês? Nós precisamos chegar na essência, precisamos chegar no sentimento. Então, às vezes, a pessoa quer abrir uma empresa, e acontece muito isso com a gente lá, quando chega uma pessoa que quer abrir uma empresa, e às vezes ele pegou o dinheiro que ele tem, como eu comentei com vocês, uma rescisão, ele quer abrir uma empresa. Mas por que você quer abrir uma empresa? Ah, porque eu não quero mais ser funcionário. Tá, mas por que você não quer mais ser funcionário? Não, porque eu quero ter o meu negócio, porque eu vou chegar a hora que eu quero. Mas por que você vai chegar a hora que eu quero? Por que você vai chegar na hora que você quer? Porque eu não quero ter ninguém mandando em mim. Mas por que você não quer ter ninguém mandando em você? A gente vai chegando numa questão de perguntas que ele vai começando a pensar e ele fala, pera um pouquinho, o que eu estou fazendo? Eu estou sendo preguiçoso mesmo, porque eu quero abrir uma empresa só porque eu quero levantar a hora que eu quero e trabalhar do jeito que eu quero. E quando a gente é empresário, todos aqui que são empresários sabem, quando a gente abre o nosso negócio,
Muitas vezes nós somos os primeiros que chegamos, nós somos os últimos que saímos, a gente não tem férias, não tem 13º, não tem final de semana. Então, se alguém que está aqui, que ainda não abriu a sua empresa, e quer abrir a sua empresa, vai falar, nossa, agora eu mando na minha agenda. Manda, você vai trabalhar de segunda a segunda, você não vai ter mais aquelas férias de 30 dias, não vai ter mais 13º, você vai ter que trabalhar muito para você programar a tua agenda de uma forma que você consiga tirar suas férias. Então, assim, eu digo que abra alguma coisa. Às vezes as minhas filhas perguntam, o que dá dinheiro? Eu falei, o que dá dinheiro é o que você faz com muito amor. Isso dá dinheiro. Eu amo o que eu faço, eu amo a contabilidade, eu amo fazer cálculos, eu amo tributação, eu faço isso com prazer. Esse final de semana, sábado e domingo, o dia todo, eu estava em treinamento. Eu estou aqui hoje com muito prazer, eu trabalho com muito prazer. Então, tudo que a gente faz com muito prazer é sucesso. As pessoas que fazem o que querem com prazer, elas vão ter sucesso. Agora, se você quer abrir um negócio porque o teu vizinho está ganhando dinheiro com isso, mas não é o que você gosta, eu sinto muito em te dizer, mas o seu negócio está fadado ao fracasso. Porque você primeiro tem que gostar. Então, faça sempre essas perguntas do porquê. O que me trouxe até aqui? O que eu quero? Comece a fazer algumas perguntas, que até coloquei aqui para vocês também. Qual que é a sua causa? O que você quer realmente? Isso, e às vezes a gente tem... isso me leva... O que eu estou fazendo hoje me leva mais próximo do que eu quero ou me distancia? Quantas vezes a gente chega para trabalhar... Isso faz parte também de um planejamento estratégico. Quantas vezes a gente chega para trabalhar e você começa a se perder nos e-mails? Você não tem um planejamento para aquele dia. Aí você começa a abrir o seu computador, você vê uma coisa, daquela coisa você vai para outra, aí você vai para outra, aí você vai para outra, aí você tinha que entregar um relatório, você não entrega, porque você já perdeu a sua linha de raciocínio ali, aí uma coisa chamou, nossa, mas deixa eu ver isso aqui também, disso aqui, não, deixa eu ver isso aqui também. Então, a gente precisa ter foco. Não, o que eu tenho que fazer hoje? Planeja o dia. Eu tenho que fazer isso, e vai ali, determine a hora, determine o que você precisa fazer e se avalie sempre. Isso que eu estou fazendo vai me levar ao meu foco? Se eu tenho o meu foco de até o final do ano, eu aumentar o faturamento da minha empresa em X%, o que eu estou fazendo agora vai me ajudar a chegar nesse foco ou não vai me ajudar? Não vai me ajudar? Então, espera um pouquinho, eu não vou fazer isso. E assim por diante, a gente precisa começar a ter essa análise diária. E aí, quais os recursos que eu tenho? Quais são os meus recursos disponíveis? Porque quando uma empresa ela quer fazer um planejamento estratégico, o que o planejamento estratégico vai fazer? Primeiramente, eu preciso avaliar como é que está a minha empresa. Tudo na minha empresa. Avaliar como é que está a estrutura organizacional, analisar como que está o quadro de funcionários, analisar como que está a inadimplência, analisar uma série de fatores. Essa análise inicial, ela precisa levar em consideração vários pontos. Quais são os recursos que eu tenho disponível na minha empresa? Como é que está o meu sistema organizacional? Como que está a minha equipe? Se eu aumentar o número de clientes em X, eu tenho uma equipe que vai conseguir dar conta do recado? Ou então eu vou fechar um trabalho, mas eu não tenho uma equipe que está comprometida, eu não tenho uma equipe que consegue entregar aquilo. Aquilo vai complicar a minha empresa. Vai fazer com que eu não consiga entregar e aí todo o meu planejamento vai por água abaixo. Então, isso precisa ser avaliado também. Precisa ser avaliado a questão legal. Como é que está a parte tributária da minha empresa? Como que está a parte legal? Eu estou recebendo tudo com nota? Eu estou vendendo de acordo com o que manda a lei? Estou pagando a substituição tributária, diferencial de alíquota? Tenho reuniões periódicas com o meu contador para saber como é que está a DRE da minha empresa? Como é que está o resultado da minha empresa? Isso é extremamente importante. E precisamos ter o plano de ação. O plano de ação que eu coloco aqui nessas perspectivas é o que o BSC coloca. O Balance Scorecard foi criado por Kaplan e Norton, professores de Harvard, e eles começam a dizer que a gente não tem que analisar indicadores somente da forma financeira. Eu tenho que ter de várias perspectivas. Como é que está? Ele chama das perspectivas. Como é que estão as perspectivas de finanças da minha empresa? Precisa se analisar como é que está a questão da inadimplência, como é que está a questão dos reajustes de contrato, como é que estão as questões de contratos.
Vocês sabiam que se a Prefeitura Municipal fiscalizar a tua empresa, ela vai pedir para você os contratos de prestação de serviços? E se você não tiver os contratos de prestação de serviço, você pode ter um problema sério, porque toda nota fiscal de serviço pressupõe um contrato de prestação de serviços. Então, isso tudo tem que ser avaliado. Como é que está a situação? Como é que está a perspectiva dos meus processos internos? Como é que funciona a parte de compras, licitações? Eu tenho isso tudo? Então, isso tudo tem que ser muito bem levantado, pensado, estruturado e analisado. Também, como é que está o processo de aprendizagem? Eu digo até que nos cursos que eu faço de emissão de nota fiscal, que às vezes a empresa, ela pega aquele funcionário que emite nota fiscal e coloca ele naquela salinha lá no fundo. Aquela empresa linda, mas o escritório que emite a nota fica naquele quartinho lá no fundo. E aquele quartinho lá no fundo é o mais importante da empresa. É o coração onde vai nascer a nota fiscal e onde vai gerar a tributação correta ou vai gerar a tributação errada. Uma nota fiscal preenchida erroneamente causa danos para a empresa, muitas vezes com multas altíssimas. E o prazo de correção de uma nota é muito curto, então não dá tempo para você corrigir, tem que ser feito corretamente na primeira vez. E isso demanda treinamento da equipe, isso demanda um trabalho muito grande que tem que ser feito. A minha empresa está fazendo treinamento? Como é que está? Isso também tem que ser avaliado dentro dessa perspectiva, dentro desse meu plano de ação. E aí eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês também aqui. A sua empresa tem um fluxo de caixa? Muitas vezes, a gente não tem um fluxo de caixa nem para a nossa vida pessoal, quanto mais para a nossa empresa. E como é importante um fluxo de caixa? O fluxo de caixa vai dizer para você se você tem que adiantar, de repente, um recebimento ou não. Se você atrasar alguma conta, qual que vai ser o percentual de juros. Eu tenho empresas que a gente chegou para o cliente e falou assim, nossa, toma cuidado, você está pagando muito juros. Como assim estou pagando muito juros? Porque a gente está observando que você está pagando muitas contas em atraso. E se você, de repente, conseguir trabalhar no fluxo de recebimento, você vai reduzir X. Nossa, eu não imaginava isso. Por quê? Porque muitas vezes não tem o fluxo de caixa. Então, eu oriento você que ainda não tem. Comece a fazer para a sua vida pessoal. Eu recebo tanto tal dia, eu tenho que pagar isso, 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 isso. E comece a trabalhar em cima daquilo também. E eu tenho visto muito nessa área contábil, e isso é muito importante no planejamento estratégico, a questão da comunicação. Quantas vezes a empresa, ela quer fazer um planejamento, ela faz a análise toda, só que não existe a comunicação, não existe uma forma assertiva de comunicação com a equipe, a base, aquela que vai estar na estrutura e que vai fazer com que toda a empresa gire corretamente. Então, se o CEO, se o diretor, se ele não fizer uma boa comunicação com toda a equipe, implantando o planejamento estratégico de uma forma assertiva, também não vai dar certo. Porque tem que partir dele, ele tem que querer mudar e tem que ter uma boa comunicação com a equipe. Quantas vezes eu vejo empresas tratando o seu funcionário de qualquer jeito? E é o que acontece, muitas vezes ele fica chateado com o patrão e ele vai tratar mal aquele cliente que chegou na loja. E aquele cliente que chegou na loja, muitas vezes vai falar mal da loja e não volta mais. E aí ele não vai entender por que o negócio dele não está bom. Talvez seja porque ele não está trabalhando corretamente a comunicação com a equipe toda dele também. E isso é muito importante a gente analisar como está. E aí eu quero também, como eu sou da área contábil, dar algumas dicas para vocês, porque eu tenho visto muitas empresas passando por sérios problemas com o fisco. Ela faz um planejamento estratégico dela maravilhoso, ela levantou ali quais são os pontos fortes, quais são os pontos fracos, ela fez o levantamento do BSC, ela viu todas as perspectivas dela, ela implantou os KPIs, que são os indicadores de performance, mediu tudo bonitinho, está tudo lindo, maravilhoso. Só que ela não se preocupou com um detalhe. O detalhe que ela tem um sócio majoritário. E esse sócio majoritário, ele quer informações constantes. As empresas todas, elas têm que ter uma relação de parceria, uma relação correta com a parte legal, porque o governo pede informações mensais para a contabilidade.
Então, todo mês, a contabilidade, se a empresa é tributada pelo lucro presumido ou pelo lucro real, ela encaminha para o fisco várias informações. Várias informações. Então, os relatórios, por exemplo, que o CEO da empresa, o diretor, receberia em relação aos índices do planejamento estratégico da empresa dele, o governo também quer receber como que está a questão da receita da empresa, como que estão as despesas, para quais clientes ela vende, qual é a forma de recebimento, é em cartão, é em dinheiro, é em cheque, isso tudo vai para o governo. Então, a empresa também tem que se preocupar, dentro do planejamento estratégico, com esta parte legal. Como está a parte tributária da minha empresa? Tem algumas empresas que elas estavam no Simples Nacional, e o ano passado, elas foram excluídas do Simples Nacional por questão de não pagamento do tributo. E aí, neste ano agora, ela pagou o imposto de renda no lucro presumido, que é muito maior, e qualquer planejamento estratégico que tinha sido feito com base no Simples Nacional caiu por terra, porque a tributação aumenta demais. Então, tem que se levar em consideração também essa parte tributária, como está. E nesse planejamento tributário, agora, eu digo que mais ou menos setembro, outubro, é o momento de você sentar, ver como está a tua empresa em relação à tributação, em relação ao faturamento dela deste ano, e se para o ano que vem ela vai continuar no Simples Nacional, ela vai para o lucro presumido, ou ela vai para o lucro real, e tem uma outra modalidade, que eu não sei se vocês conhecem, que é o lucro arbitrado. O lucro arbitrado é um lucro onde o Estado ou a Receita Federal podem aplicar na tua empresa se ela desconfiar que o valor da sua receita não é aquela receita. Ela vai pegar pelas despesas e ela vai arbitrar o teu faturamento. E ela vai dizer para você que você fatura aquilo e não aquilo que você disse que faturava, e o imposto é outro. Então, todo o planejamento estratégico ele tem que nascer com base na correta legalidade do funcionamento da empresa, porque senão cai tudo por água abaixo. Por isso é muito importante, a partir do momento que você optou por um regime, e o mês de se fazer isso é janeiro. Então, em janeiro, você vai optar pelo regime tributário da tua empresa. E essa opção ela vai valer para o ano todo. Então, é muito importante que você comece a fazer essa análise e que até novembro, dezembro, você já esteja com isso fechado. Senta com o teu contador, analise junto com ele e já verifique. O ano seguinte, eu vou ficar no presumido, vou ficar no lucro real, vou ficar no Simples Nacional, e já faça a sua perspectiva de cliente, a sua perspectiva financeira, que a gente conversou há pouco, baseado já nessa forma, nesse regime de tributação, que foi até o que eu já coloquei, é o slide que vai aparecer aqui agora, mas que eu já conversei com vocês, que é essa parte da tributação das empresas. E aí, o que eu ouço muitas pessoas fazerem, Eliane, na minha empresa eu tenho planejamento, estratégia, tudo bonitinho, mas eu não tenho contabilidade, não. Porque a minha empresa é optante pelo Simples Nacional. E eu sou uma pequena empresa. Eu ouvi falar que não precisa de contabilidade. Mas eu sinto em te dizer que a contabilidade ela é obrigatória para todas as empresas. Essa lei já veio desde a Lei 6.404 da SA. Depois ela começou também, novamente, dentro do Código Civil, artigo 1179, 1180, diz que todo empresário é obrigado a apresentar para o fisco um sistema mecanizado ou não e escrituração do seu livro diário. O livro diário é a informação de toda a movimentação da empresa, ou seja, toda a movimentação de banco, toda a movimentação de caixa, toda a movimentação de cliente tem que ser contabilizada. Então, a tua empresa precisa de ter também a contabilidade. E aí, dentro desse planejamento, é importante que você coloque isso. Como que está? Você está mandando o seu extrato para o contador mensalmente? Você está recebendo o balancete com resultado? Porque, senão, você pode receber uma multa, como agora, o Estado de São Paulo, o governo soltou agora, o governo do Estado está tendo uma fiscalização grande no segmento de restaurantes, peixaria. E ele prevê receber 150 milhões sobre a questão dos peixes, porque existe uma análise, uma interpretação da legislação de 2015 a 2018, que deveria ter pago o imposto do peixe na entrada, na compra pelo varejista, e não na saída pelo atacadista industrial. E isso está sendo uma situação muito complicada.
Então, é necessário que a gente tenha essa parte muito correta, analisando periodicamente, vendo como está, porque senão qualquer planejamento tributário vai ter problema em relação à parte legal. E eu não sei se vocês sabem, mas existe, eu até coloco aqui uma mensagem, que o empresário, na gestão da sua empresa, sem um planejamento, é como um piloto de uma aeronave, onde não tem ali a cabine de comando. Ele não sabe para onde ele vai. Então, você precisa ter a contabilidade para que você também saiba para onde a tua empresa está indo. Então, você tem um planejamento, você analisou a tua empresa, você analisou todos aqueles itens que eu coloquei para vocês anteriormente, e aí você vai ter a contabilidade, para você poder medir os indicadores. Ah, eu coloquei que eu queria aumentar meu faturamento em X. Espera aí, minha contabilidade não está apontando que eu consegui chegar nesse número. Então, isso tudo você consegue com a contabilidade e fazendo todas essas medições e esses indicadores. E para vocês terem ideia, eu coloco aqui a figura de um átomo. E esse átomo, onde tem todos esses pontinhos, são as informações que são enviadas para a Receita Federal, para o Estado. Então, eles sabem tudo a respeito de cada um de nós que estamos aqui e das nossas empresas. Sabe quanto nós gastamos no cartão de crédito, sabe qual a movimentação bancária que passa, qual o valor que passa na nossa conta. Não sei se vocês conhecem uma informação, uma obrigação acessória que chama e-financeira. Essa e-financeira, os bancos encaminham para a Receita Federal as informações que passaram na nossa conta. Acima de R$2.000 na conta física e acima de R$6.000 na conta jurídica. Então, às vezes, a pessoa está recebendo, não, mas esse aqui eu não vou pagar para o meu funcionário não registrado, porque senão vou ter que pagar muito imposto, e transfere para a conta dele. Isso aí já foi para a Receita Federal. Então, nós precisamos, todos os meses, ter informações que são encaminhadas. A operadora de cartão de crédito manda as informações para a Receita Federal. A contabilidade manda as informações para a Receita Federal. As clínicas mandam as informações para a Receita Federal de todas as consultas que foram feitas, que são a DEMED. Então, aqui são algumas que eu coloquei, que depois esse material vai para vocês, alguns pontinhos ali que eu coloco, que são algumas obrigações acessórias, ainda não são todas, porque existem muitas outras que são entregues também. E aí eu coloco uma vantagem, ou melhor, primeiro está a desvantagem de uma empresa sem contabilidade. Uma empresa sem contabilidade, além dela não cumprir uma determinação legal, ela pode ter problemas, num caso de processo de falência, num caso de uma perícia, num caso de uma saída, de uma dissolução societária. Então, ela, além disso, o lucro que ela vai receber, ele não vai ser isento totalmente. Existe uma fórmula de cálculo, onde o lucro vai ser baseado no faturamento da empresa, vezes o percentual dela numa tabela de lucro presumido, tirando o imposto, o resto é lucro isento. Ou seja, é um valor bem pequenininho, porque a Receita Federal, ela presume o lucro de cada tipo de atividade. Por exemplo, ela presume que no comércio o lucro é 8%. Então, ela quer 15% de 8%, que vai dar 1,2%. Nas atividades de serviço, até R$120.000, ela presume que o lucro é 16%. Ela quer 15 disso, dá 2,4. E nas atividades de profissão regulamentada ou faturamento acima de 120 mil no ano, ela presume que o lucro é 32%, ela quer 15, dá 4,8. Então, eu coloco para vocês assim, se a empresa de vocês não tiver contabilidade, o lucro que vocês vão retirar da empresa isento de todo tipo de imposto é somente um pedaço dessa base de cálculo do lucro presumido, menos os impostos. Então, até um exemplo que eu coloco aqui, tem a transparência, por favor? Coloca até um exemplo aqui, olha. Uma empresa optante pelo Simples Nacional sem contabilidade. Ela tem, por exemplo, uma receita no mês de R$30.000. O cálculo vai ser, eu vou aplicar o percentual de presunção de 8%, nesse caso, suponhamos que ela seja um comércio, e vou ter um lucro presumido de 2.400, que seria 30.000 vezes os 8%, que é a base de cálculo. E o imposto, suponhamos que ela pagou no Simples Nacional 1.200, eu vou pegar o valor de 2.400, vou tirar 1.200, o lucro isento é somente 1.200, sem contabilidade. Se ela tiver contabilidade, é diferente. Se ela tiver contabilidade e se ela teve um lucro, por exemplo, de 10.000, peguei as receitas, contabilizei todo o faturamento da empresa, contabilizamos todas as despesas da empresa, ela teve um lucro de 10.000. Os 10.000
são lucro isento para o sócio. Então, essa, atualmente, é uma das vantagens. Infelizmente, essa vantagem está com os dias contados, porque essa lei está para mudar. Inclusive, nós fizemos um evento na CI, foi um evento feito através da CI, com algumas parcerias, e o ministro do Supremo Tribunal esteve presente também, colocou algumas informações, e talvez essa questão dessa legislação seja alterada em relação à isenção dos lucros isentos. Mas, por enquanto, o lucro isento, o lucro com contabilidade, ele está isento de imposto de renda, está isento de INSS, está isento de tudo, porque a empresa já pagou os impostos quando ela emitiu a nota fiscal. Então, a partir do momento que ela emitiu a nota, pagou os impostos, ela contabilizou toda a receita e toda a despesa, o que sobrou é livre para os sócios. Aí a contabilidade vai entregar para a Receita Federal as informações e vai o sócio receber o informe de rendimentos, colocando ali o lucro isento, vai pôr na declaração de imposto de renda dele, está tudo certo, não tem problema nenhum. E aí, eu queria também focar com vocês, eu estou correndo aqui um pouquinho, porque eu tenho um cronômetro aqui que está me ajudando. Nós temos agora, vocês já ouviram falar, e com certeza muitas empresas de vocês aqui já estão na obrigatoriedade do e-social. Houve uma prorrogação, mas algumas grandes empresas já estão nessa obrigatoriedade. E com isso também, a gente tem a carteira de trabalho profissional digital. Todas as informações são encaminhadas para o fisco de forma digital e já vão para o funcionário. Ele consegue ali já receber, através do aplicativo, todas as informações com a CTPS digital. E dentro do planejamento estratégico, eu até coloquei essa figura aqui para falar para vocês a respeito de contratação. Por quê? Porque a empresa precisa, todo mês, contratar e demitir seu funcionário. O que eu digo contratar e demitir? Você precisa, todo mês, olhar para aquele funcionário que você contratou e avaliar. Esse funcionário, se ele sair, ele vai fazer falta? Ele está agregando ou não? Porque muitas vezes você contrata, a pessoa fica numa zona de conforto e aí não está mais contribuindo com o crescimento da empresa, até que chega um momento que a empresa precisa demitir e aí o custo é alto. Então, todo mês, reavalie se aquela contratação que você fez é uma contratação que realmente foi boa para você. Hoje as empresas precisam estar com uma equipe de profissionais de alta performance. Quem está ali com você, desde o faxineiro, ele é uma pessoa que está contribuindo para a tua empresa, o que ele faz é bom, beleza, continua. Não é bom? Demite. Outra coisa, avalie o teu funcionário, o teu líder. É um líder que dá resultado para a empresa, é um líder que está fazendo com que a equipe cresça, é um líder que está vendendo muito para a empresa, mas na análise dele de perfil, é um líder que não pratica ética, é uma pessoa que está fazendo coisa errada, que está tendo suborno. Demita essa pessoa. Porque a ética está acima de tudo. A tua empresa não vai crescer e não vai prosperar se você estiver colocando coisas embaixo do tapete. Então, esteja com a tua equipe muito equilibrada. E eu queria passar para vocês um videozinho rapidinho. Está pronto aí o vídeo? Porque nós temos desafios. E só perdedor dá desculpa. A gente está ouvindo falar aqui de muitas coisas, muitas informações. E você vai falar, Eliane, pensa que é fácil? Estou lá na minha empresa, tenho um trabalho danado para conseguir levantar minha equipe, eu estou quase fechando as portas, está muito difícil, mas é momento da gente levantar a cabeça, é momento da gente fazer um levantamento da nossa empresa. Como está a minha empresa? O que eu tenho que fazer para melhorar? Aonde que eu tenho que mexer? Quem que eu tenho que visitar? Onde que eu tenho que ver o que eu preciso fazer para melhorar as minhas fraquezas? Esta é a mensagem que nós temos no mundo corporativo. Nós somos vencedores, sim. Só que Deus tem uma palavra muito maior para a nossa vida. Quando a gente confia nele, quando a gente coloca os nossos sonhos, os nossos projetos, quando a gente vê o quão difícil é planejar o futuro da nossa empresa, é levantar as informações que nós temos que levantar no nosso dia a dia. Eu digo que é preciso ter muita coragem. É preciso ter coragem para chegar amanhã de manhã na empresa e começar a procurar os problemas. É preciso ter coragem
coragem para olhar aonde que eu tenho que melhorar, qual é o meu ponto fraco, aonde que eu preciso buscar capacitação. É preciso muita coragem para eu poder me levantar todos os dias e falar, eu vou vencer, porque Deus está no controle de todas as minhas coisas, da minha vida. E eu tenho uma mensagem também, que eu coloco, está do lado da minha mesa ali. É uma mensagem que eu olho para ela todos os dias e que me guia. É sobre o empoderamento, que é na próxima mensagem que está aí. Em Isaías 41:10. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei. Eu o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão vitoriosa. Então, quando eu estou passando por alguma adversidade, por algum problema, eu olho e eu vejo, é Deus que está me dizendo isso, Ele está segurando na minha mão. E uma outra é também em Gênesis 32:12. Esteja certo de que eu farei você prosperar. Essa é a palavra dele para a nossa vida. Então nós precisamos fazer o que é possível para nós, porque eu vejo muitas pessoas falando, não, Deus vai me ajudar, Deus vai me ajudar. Deus vai te ajudar, mas a palavra de Deus também diz que nós precisamos levantar cedo. Deus ajuda aquele que de madrugada está levantando. Então nós precisamos fazer a nossa parte, sabendo que Deus vai fazer a parte dele. Fazer a nossa parte com muita ética, com muito profissionalismo, sabendo que Deus vai nos honrar, porque é a palavra dele. E eu desejo que todos vocês que estão aqui cresçam muito, prosperem muito, chegue amanhã na tua empresa, levante tudo o que precisa ser levantado, todas as informações que você precisa, planeje o teu ano, planeje até dezembro onde você vai querer estar, o ano que vem, daqui 5 anos, daqui 10 anos, e vai acompanhando. Se precisar mudar o trajeto, muda o trajeto, mas sabendo que você vai conquistar, porque essa é a palavra de Deus para a sua vida. Que Deus te abençoe exponencialmente. Obrigada. Glória a Deus. Queridos, que bênção. Quem foi abençoado aqui hoje? Aleluias, que coisa maravilhosa. Tão didática, tão, assim, claro, e um conteúdo tão vasto, não é? Eu realmente fui muito abençoado. Nós gostaríamos muito de agradecê-la. Deus te abençoe muito, que Deus continue te usando muito, continuando muita graça, muita liberdade para falar em muitos lugares, que Deus te abra muitas portas para continuar fazendo isso. Ele vai continuar assim, te empoderando e trazendo prosperidade para ti. Louvado seja Deus. Para vocês que estão aqui, se vocês quiserem, ainda não recebem o PowerPoint dessa apresentação, só vai ali, né, registra para a gente que a gente vai mandar para vocês. Tá? Aqueles que já estão registrados já receberam. Mas se você ainda não recebe, pode colocar ali que a gente vai mandar para vocês. Vocês também que estão nos assistindo pelo YouTube, você pode mandar para a gente, dizendo, eu quero receber o PowerPoint. Nós queremos agradecer a toda a sua participação, que você tem também assistido conosco. Esse aqui é o Marketplace, louvado seja Deus. Mas, queridos, nós gostaríamos ainda de dar mais uns 5 minutinhos para algumas perguntas bem pontuais. Se você gostaria de fazer alguma pergunta, acho que vai ser agora aquele momento. Então, a nossa equipe está por aqui com outro microfone. Aí você vai levantar uma das suas mãos e a gente vai poder monitorar aqui. Tá legal? Eu tenho certeza que vai ser muito bacana, tá bom? Tem alguém lá? Já tem um? Vamos lá. Meu irmão, se eu fosse abrir uma empresa hoje, qual seria, o que você recomendaria como contadora, o Simples Nacional ou outra tributação? Excelente pergunta. Então, a tributação da empresa vai depender muito da atividade. Por exemplo, tem empresa que não compensa estar no Simples Nacional, se ela estiver no anexo 6, por exemplo, aonde a primeira faixa já é 16,5 de imposto. Sendo que no lucro presumido ela pagaria 14,33 se ela fosse uma empresa que faturasse mais de 120 mil no ano. Então, nesse caso, seria necessário verificar quantos funcionários essa empresa vai registrar, vai admitir, porque se for um número grande de funcionários, compensa o Simples Nacional se ela estiver no anexo 6. Dependendo, não compensa. Então, tem que se realmente fazer uma análise para verificar qual é a atividade, essa atividade, qual é o percentual de imposto no Simples, qual tabela que ela vai estar no Simples, e se ela estiver no presumido, qual é o percentual do lucro presumido, porque pode ser que o lucro presumido seja melhor.
Então, prestação de serviço, mas que tipo de prestação de serviços? Porque são 6 anexos. Então, de serviços é do anexo 3 até o anexo 6. Se for no anexo 3, por exemplo, a primeira faixa de faturamento, até 180 mil, é 6% de imposto. Depois, se for aumentando as faixas, vai aumentando o imposto também. Então, tem que se analisar qual é o faturamento mensal que essa empresa pretende ter e, dentro de um X período, qual vai ser a alíquota dela, porque essa alíquota ela é progressiva, ela vai aumentando. Então, eu te digo que precisaria verificar a atividade, o anexo e o número de funcionários. Mas aí, no momento que você for abrir, o contador que for abrir para você já vai fazer essa análise e vai, inclusive, te orientar, porque quando a empresa abre, já é necessário fazer a opção dela pelo regime tributário. Se for simples nacional, já tem que fazer logo depois de abrir a empresa. Então, o contador também já vai fazer essa análise para poder auxiliar. Ok? Boa noite. Boa noite. Parabéns pela palestra, foi Muito obrigada. muito boa. Eu tenho uma dúvida. Eu trabalho na área da saúde e eu tenho 2 trabalhos. Um é jurídico, e aí eu emito nota fiscal conforme meu trabalho. E o outro, para que eu receba, eu fui solicitado que preenchesse uma procuração para ser como dividor de lucro de uma empresa. Eles repassam e aí para uma administradora ela divide os lucros e a empresa solicitou que tivesse vínculo com ela, né? Então eu tenho que fazer uma procuração. Minha dúvida e preocupação é se eu, com o meu PJ e com um trabalho e com outro trabalho, com procuração, isso pode atrapalhar um com o outro? Essa segunda parte da procuração que eu não entendi muito bem, porque existem só 2 formas. Ou você trabalha via pessoa jurídica, onde você emite nota para outra empresa, ela vai pagar você mediante a nota, você paga os impostos da sua empresa, faz a contabilidade, recebe o lucro isento bonitinho. Ok. Agora, a outra questão de você ter uma procuração para outra empresa, significa que você está passando a procuração para alguém receber por você? Isso, mas não é pelo meu PJ, é pela minha física. Então, mas isso não está correto. Ou você faz isso, ou você está fora. Então, é complicado, sabe por quê? Como que você vai justificar, por exemplo, a E-Financeira vai mandar para a Receita Federal o valor que está entrando na tua conta, e como é que você vai justificar depois na sua pessoa física a fonte, a origem do dinheiro? Então, é importante o pessoal tomar muito cuidado em relação até à pergunta que ele fez, a situação. É muito importante, se o seu vínculo com a empresa, ele tem só 2 formas para ser. Ou é prestação de serviços via pessoa jurídica, ou é contratação, ou como autônomo, que não sai muito barato para a empresa, sai um pouquinho caro, ou como funcionário, ou como MEI. Mas essa questão de procuração, é importante você dar uma analisada melhor, tá bom? Obrigada. Parabéns pela palestra, fui abençoado essa noite. Amém, obrigada. Glória A minha a pergunta Deus. diz respeito ao Ciscoserve. Eu trato comércio internacional. Sim. E eu vejo muitos empresários e empresas despreparados ou nem sabendo o que é isso. Exatamente. O que você pode falar a respeito? Então, é mais uma daqueles pontinhos daquele átomo que eu coloquei para vocês, é essa questão do Ciscoserve também, que quando você faz uma operação internacional, existe um prazo, uma declaração que tem que ser enviada para a Receita Federal, colocando também o que você comprou, o que você importou, você exportou, a origem do dinheiro. Isso tudo, a finalidade é cruzar os dados para saber se a origem do dinheiro é uma origem lícita. Porque também, até pegando um gancho junto com o Ciscoserve que você colocou, existe uma outra obrigação acessória muito importante, que é o COAF, onde nós, empresários da contabilidade, temos que informar para a Receita Federal até 31 de janeiro as operações de todos os nossos clientes. Se todos eles tiveram operações dentro da legalidade, e se algum deles operou 30 mil em dinheiro, nós temos 24 horas o prazo para encaminhar para a Receita Federal e dizer, olha, o fulano de tal fez um pagamento com 30 mil reais em dinheiro, porque ninguém anda com 30 mil reais em dinheiro numa mala.
Então, se foi feito um pagamento com 30 mil reais em dinheiro, tem que ser feito com a AF. A mesma coisa a questão do Siscoserv também. Tem que fazer todo esse cadastro, informando a Receita Federal de todas as operações feitas com o exterior. Então, como você até colocou, tem muitas obrigações acessórias que cruzam tudo. Então, se você saiu daqui, não, mas eu vou fazer isso porque não vai pegar aqui, pega aqui. Então, por exemplo, essas operações todas que a E-Financeira faz, manda para a Receita Federal, aí o que a Receita falou, pera um pouquinho, eu só estou recebendo informações referente a cartão de crédito, cheque, tudo que passa no banco, mas eu também quero saber tudo que faz em dinheiro. Aí ela criou a DME, Declaração de Movimento Econômico do que é pago em dinheiro, que também tem que informar para a Receita Federal. Então, fiquem atentos. Se você fez operação com o exterior, também tem essa obrigação acessória do Siscoserv, que tem que ser encaminhado. Obrigada. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Eu sou podóloga, e então eu fui abrir, é o MEI que fala, né? Isso, MEI. Só que lá não consta essa área de podologia. Não e eu pode. gostaria de saber assim, como eu poderia estar fazendo para abrir corretamente. Sim. Então, o que acontece? O MEI, quando instituiu o MEI, muitas atividades podiam ser MEI. Só que depois, o governo fez uma alteração nessa legislação, excluiu várias atividades do MEI, e podólogo é uma das que não podem. Então, você vai ter que abrir uma firma individual, se você quiser. Pode ser uma microempresa, tá? Você vai entrar, acho que talvez no anexo 3, precisa analisar qualquer atividade ali que vai ser enquadrada, mas como MEI você não pode. Então, você vai ter que abrir uma empresa, ou individual, ou uma sociedade com uma outra podóloga, e você constitui uma sociedade ou uma firma individual como podóloga. Bom? Eliane, Aqui? tem uma pessoa da internet, tá? A Rosemary Borges. Obrigada, Rosemary. Ela perguntou o seguinte: boa noite, eu pretendo abrir uma empresa, como eu posso proceder? Não entendi. Como? Eu pretendo abrir uma empresa. Pretende abrir uma Como empresa. eu posso proceder? Então, falta só mais uma informaçãozinha. Que tipo de empresa que você quer? Vou fazer um âmbito geral aqui. Por exemplo, se você vai abrir um comércio, você primeiro precisa verificar o zoneamento do local. Verificar se naquele local onde você quer abrir, é permitido você abrir uma empresa ali. Depois, pegar a sua documentação, que é o seu RG, CPF, o teu comprovante de endereço, o seu IPTU, se for aqui em São José dos Campos, é preciso do número da inscrição imobiliária para verificar se o zonamento daquele local permite. E aí, com isso, monta o contrato social para você fazer a assinatura do contrato, registra na junta comercial, registra no estado, registra na prefeitura e aí começar a emitir nota. Se for uma prestadora de serviços, precisa ver se é profissão regulamentada. Se for, tem que primeiro verificar qual é o órgão de registro, se está tudo ok no órgão de registro, para depois fazer a abertura da empresa. E não pode estar com débito nenhuma pendência na Receita Federal. Se tiver, tem que regularizar primeiro, para depois poder abrir a empresa. Oi, boa noite. Meu nome é Ricardo e eu tenho uma loja de maquinários para comércio. E eu acabo trazendo muito produto de outros estados. E a minha pergunta é sobre ST, né, a substituição tributária. Algumas empresas acharam uma forma de mudar a nomenclatura do produto para sair fora da ST para o produto ficar mais barato, porque ficou muito caro isso. E eu deparei com uma empresa a qual eu compro constantemente, e ela é de Pernambuco, e a pessoa do escritório de venda me falou assim: olha, o seu contador, cabe a ele destacar ou não a ST para você. Eu queria saber se isso é correto ou é uma informação sobre uma venda. Ele está me passando uma venda de um produto caro, que o AST, se eu não me engano, é 23,54% de imposto sobre o produto. E se eu posso ter uma surpresa em relação a isso, porque se o meu contador não estiver destacando essa ST, eu posso ter uma surpresa no futuro bem cara. Excelente questão essa sua. E a ST, que ele está dizendo, a ST, a substituição tributária, alguns produtos, essa substituição tributária tem que ser paga, e aí é de acordo com a nomenclatura do produto, mas o NCM é uma nomenclatura, inclusive do Mercosul, ela tem que ser nomenclatura atribuída ao produto. O governo ele tem formas de cruzar se a empresa está
não digo falsificando, mas se ela está criando uma outra nomenclatura para fugir da substituição tributária. Então, eu, no teu lugar, eu pegaria realmente a nomenclatura do teu produto, verificaria com o seu contador se aquela nomenclatura, a ST, é X%, pagar a ST correta. Porque o que eu tenho visto, as empresas que têm dado uma maquiada para pagar menos imposto, ela vai receber uma fiscalização, ela vai receber depois uma autuação, por conta de todas essas obrigações acessórias que são entregues. Então, o governo consegue fazer um mapeamento de tudo isso. E se você hoje, de repente, não paga, e o que aconteceu, já que eu vi empresa fazendo isso, Eliane, mas se eu não fizer isso, eu vou fechar, porque o meu concorrente está fazendo diferente. Então, mas se você fizer igual ao seu concorrente, vão fechar os dois, porque a Receita Federal pode pegar um determinado momento. Então, é difícil, gente. A gente está num país onde a tributação é muito alta, mas a gente tem que procurar fazer com que a lei seja cumprida da melhor forma, porque para abrir uma empresa, para dar um jeitinho de pagar menos imposto, é um risco muito grande. E eu falo, assim, para a minha vida e para todos os meus clientes, eu quero pagar imposto, muito imposto. Porque se eu estou pagando muito imposto, significa que eu estou tendo um faturamento alto. E é como dízimo. Eu quero dar cada vez mais dízimo, mais dízimo, mais dízimo. Porque se eu estou dando dízimo alto, é porque eu estou recebendo bastante. Então, essa eu acho que é a cultura da prosperidade também, sabe? Deus abençoa a nossa vida quando nós trabalhamos de uma forma correta. Então, irmão, eu te digo uma coisa. Faça correto, porque Deus vai te exaltar. E você vai prosperar muito, viu? Mais uma? Aqui. Boa noite, parabéns, Deus abençoe. Fui muito edificada também. A minha dúvida o local onde eu tenho o meu ponto não tinha a documentação necessária para permitir que eu fosse micro. Então, por eu ter comprado o ponto ali e ter feito toda a negociação ali de uma coisa que já estava pronta, eu fui obrigada a ser MEI. Aí, assim, isso me incomoda um pouco, porque pelo que eu vejo, não procede eu ser MEI. E aí, assim, qual seria a melhor atitude a tomar? Porque o local não tinha a BITS do meu lugar, entendeu? Do meu Mas a sua estabelecimento. atividade é comércio? É. É comércio? De alimentos. De alimentos? É um grande problema essa questão, porque no comércio de alimentos, se alguém que pretende abrir um ramo de alimentação, tem que tomar cuidado em relação ao zoneamento e vigilância sanitária. E, às vezes, as exigências que a vigilância sanitária faz, quando o imóvel já está ali, às vezes você não consegue adequar, questão de quantidade de banheiros, azulejo e tudo mais. O imóvel você comprou ou você alugou? Alugou? Então, melhor coisa seria, se você conseguir conversar com a pessoa do imóvel, entregar esse imóvel e alugar um outro onde você tem essa questão. É difícil? É difícil. Só que se a prefeitura chegar lá para fiscalizar e você não tiver documentação, ela vai te dar um prazo de 30 dias para você resolver. E aí você não vai conseguir resolver em 30 dias, você vai ter que fechar. Então, ou você aguarda a fiscalização chegar para você fechar, ou você já começa a dar um passo adiante, negociar com a imobiliária, pede para Deus passar na frente, para Deus fazer o impossível, conseguir te exonerar de multa e abrir um outro ponto para você onde você vai conseguir. Aí você vai ver a ação de Deus na sua vida, porque Ele vai fazer uma porta se abrir não sei aonde e você ainda vai testemunhar aqui no negócio fechado. Em nome de Jesus. Que bênção, que bênção. Se você ainda tem uma pergunta, que agora começa a borbulhar, né? A gente tem que terminar, você fala, não, eu quero... Escreve a sua pergunta, registra a sua pergunta. Você que também está nos assistindo pela internet, registra a sua pergunta e manda para a gente. Com certeza a gente vai passar para a doutora Eliana, ela vai responder para a gente, vai ficar à sua disposição, tá bom? Então eu gostaria de... Vai deixar o e-mail, isso? Meu e-mail, se alguém quiser anotar, mandar alguma pergunta, é elianemaia@techcongroup, vou soletrar, TECCON de navio, grupo em inglês, group.com.br. Está lá, pessoal, está lá. E meu site, nosso site também, tem no nosso Facebook, tem vários vídeos que eu gravo com dicas para empreendedores, com algumas orientações. Se vocês quiserem acessar também o nosso Facebook, tem vários vídeos lá também. Obrigada, viu? Deus abençoe. Desculpa alguma coisa. Que Deus abençoe muito a vida de vocês.
Nossa, foi bom demais. Glória a Deus. Aleluias. Queridos, nós vamos encerrar essa edição especial do Marketplace. Você podia até falar assim, não é? Poxa, uma bênção, não é? Então anota, se você tem um pedido de oração, tá bom? Para a sua empresa. Houve uma palavra aqui que ela falou e que me impactou muito. Muitas pessoas, muitas vezes chegam aqui e a gente não sabe, mas você pode estar até pensando em fechar o seu estabelecimento. Você pode estar naquele ponto e dizer assim, eu não aguento mais. Eu gostaria de orar por isso. Se houver alguém aqui nessa situação, onde não tem visto crescimento, o faturamento não está sendo tão bom assim, você investiu tanto, mas não está vendo retorno, eu gostaria de orar por você. Gostaria de abençoar a sua vida, seu trabalho, seus funcionários, sua família, que geralmente pagam um preço enorme pelo seu empreendimento, não é verdade? Eu gostaria de convidar você a ficar de pé. Se você tem aí um pedido de oração que você escreveu, você pode depois vir aqui e deixar aqui com a gente. Nós vamos orar pelo seu pedido durante a semana inteira. E eu gostaria de orar por você. Vamos encerrar esse momento agradecendo novamente nossa palestrante, doutora Eliane. Muito obrigado. Deus te abençoe. Pai amado, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, porque hoje o Senhor marcou o encontro conosco aqui hoje. E nós recebemos, ó Pai, de uma maneira tão linda, tão especial, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque nós saímos daqui empoderados pela Tua palavra, mas também, Senhor, pela mensagem que o Senhor colocou através da Tua serva, para que nós possamos nos organizar, que nós possamos ter foco, que nós possamos planejar e que nós possamos, ó Deus, dar passos de fé naquilo que o Senhor tem falado para todos nós. Então agora, Senhor, eu libero uma palavra de força, de vitória sobre os Teus filhos, ó Deus, sobre o empreendimento de cada um, a empresa de cada um, ó Deus, que eles possam ser abençoados, que a partir de agora eles possam ver, ó Deus, uma multiplicação exponencial, uma aceleração dos lucros, Senhor, que eles estão buscando e que virão de Ti, em nome de Jesus Cristo. Eu libero agora sobre eles muitos clientes, ó Deus, que eles possam ver agora todo o resultado do labor deles, do trabalho deles, e que em nome de Jesus Cristo, a partir de agora, Senhor, aquele que estava pensando em fechar, aquele que estava pensando em desistir, vai sair daqui empoderado, em fazer melhor, em fazer mais bonito, em se planejar, em ser um vencedor. Portanto, em nome de Jesus Cristo, nós entregamos esta noite, essa mensagem e a nossa vida para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus Cristo. O povo de Deus diz amém. Louvado seja Deus. Tenham todos uma boa noite. Aleluias.